A história do Espírito Santo. Você já se perguntou quem é o Espírito Santo? Desde a criação do universo até o presente momento, o Espírito Santo tem agido poderosamente, transformando vidas e guiando os passos dos seguidores de Deus. Hoje vamos explorar a jornada do Espírito Santo ao longo da história, desde o Antigo Testamento até sua atuação no mundo de hoje. Prepare-se para conhecer a profundidade e o poder dessa presença divina que habita em cada um de nós. Se você deseja compreender mais sobre a força transformadora do Espírito Santo em sua vida, fique conosco até o final deste vídeo. Vamos começar! Prólogo. Entendendo quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, não tem uma história. Ele existe antes de tudo, juntamente com o Pai e o Filho, e está agindo em todos os momentos da Bíblia, segundo as eras. E bom, para você entender bem o conteúdo deste vídeo, você precisa primeiro compreender sobre a Trindade e, consequentemente, você vai entender sobre o Espírito Santo. Com certeza você já se pegou na dúvida sobre o Deus que é três, mas é um só. Como assim? Isso não faz sentido. Realmente, parece bem confuso para a nossa mente humana entender isso, mas compreendendo o papel de cada um e a forma como agem, você vai distinguir quem é quem e por que são um só. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um em essência, mas três em pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, coigual e coeterno com o Pai e o Filho. Embora o Espírito Santo seja uma pessoa distinta dentro da Trindade, ele não age de forma independente, mas em perfeita harmonia com o Pai e o Filho. Por exemplo, na criação, o Pai falou, o Filho foi a palavra criadora e o Espírito estava presente dando vida. Da mesma forma, na redenção, o Pai planejou a salvação, o Filho a executou através de sua morte e ressurreição e o Espírito aplica a obra redentora ao coração dos crentes. Ou seja, cada um tem o seu papel e trabalham juntos para a mesma finalidade, assim como o projeto de casamento que Deus preparou para nós, homem e mulher com papéis distintos, mas sendo uma só carne. 1. O Espírito Santo no Antigo Testamento. A criação do mundo e tudo o que nele há pertence a Deus, porém há a participação ativa de Jesus e do Espírito Santo e os três trabalham em perfeita unidade, com papéis distintos ao longo da Bíblia. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é mencionado através da manifestação da Ruach, palavra hebraica para vento ou espírito, representando a presença e o poder de Deus agindo na criação, na vida e no destino de Israel. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a referência ao Espírito de Deus pairando sobre as águas antes da criação do mundo simboliza a força criativa de Deus. Ele é o agente divino que organiza o caos, preparando tudo para a obra criativa subsequente. Apesar de durante todo o primeiro capítulo de Gênesis vermos mais o agir de Deus por causa da criação do mundo, o Espírito Santo tem um papel fundamental em uma criação, a criação do homem. Através da conjugação do verbo em primeira pessoa do plural, no versículo 26, Deus Pai chama Jesus e o Espírito Santo para criarem com ele o homem conforme a imagem e semelhança deles. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. Ele também desempenha um papel importante de capacitação de líderes no Antigo Testamento para que tudo fosse preparado para a chegada do Messias e para guiar o povo de Deus. Em Êxodo, no capítulo 31, versos de 2 a 5, por exemplo, o Espírito veio sobre Bezalel para capacitá-lo a construir o tabernáculo. Em Juízes, capítulo 14, versículo 16, Sansão recebeu força física do Espírito para libertar Israel. O Espírito de Deus também repousou sobre os reis, como o caso de Davi, que foi ungido pelo profeta Samuel, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, como está descrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Vários profetas no Antigo Testamento falaram do derramamento futuro do Espírito sobre todo o povo de Deus. Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, é um exemplo notável dessa promessa que fala do Espírito sendo derramado sobre toda a carne, sem distinção de idade, sexo ou status social, o que mais tarde seria cumprido no evento de Pentecostes, Atos 2. Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, também profetizou que o Espírito seria derramado, trazendo renovação espiritual
espiritual ao povo. 2. O Espírito Santo no Novo Testamento. Se no Antigo Testamento o Espírito Santo participou da criação e capacitou líderes para prepararem o caminho para o Messias, agora ele vem com uma nova missão: marcar as etapas do ministério de Jesus durante sua vida e consolar e fortalecer o povo de Deus após ela. No Novo Testamento, a revelação do Espírito Santo torna-se mais clara e sua presença é constantemente destacada como parte fundamental do plano redentor de Deus. O Espírito Santo é o agente divino da encarnação de Jesus. Em Lucas, capítulo 1, versículo 35, o anjo Gabriel explica a Maria que o Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveria para que ela concebesse Jesus, o Filho de Deus. Este evento evidencia o papel do Espírito na geração de vida e na obra de redenção. Já quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, como descrito em Mateus, capítulo 3, versículo 16. Este evento é crucial porque confirma Jesus como o Messias e o Filho de Deus. Também marca o início do ministério de Jesus, no qual ele é ungido pelo Espírito para pregar, curar e realizar milagres. O Espírito Santo também tem outro papel fundamental que impacta hoje em nossas vidas. Temos livre acesso a ele. Antes de sua morte, Jesus prometeu a seus discípulos que enviaria o Espírito Santo para ser seu consolador e ajudador, como diz em João, capítulo 14, versículos 16 e 17. O Espírito Santo seria aquele que os guiaria à verdade, lembraria os ensinamentos de Jesus, os capacitaria a testemunhar e viver a vida cristã. Após sua ressurreição, Jesus repetiu essa promessa, dizendo para eles aguardarem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder do alto, segundo o que está escrito em Lucas, capítulo 24, versículo 49. 3. Pentecostes. O evento do Pentecostes, narrado em Atos 2, é um marco decisivo na história da igreja e na obra do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos quando o Espírito Santo veio sobre eles em forma de línguas de fogo e um som como de um vento impetuoso. Eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Este milagre permitiu que pessoas de diferentes nacionalidades que estavam em Jerusalém ouvissem as boas novas do Evangelho em suas próprias línguas. Isso simboliza o alcance universal da mensagem de Jesus e a capacitação dos apóstolos para o ministério mundial. O Pentecostes marca o início da missão da igreja. O Espírito Santo foi dado de forma plena e permanente aos crentes, iniciando a era da igreja em que o Espírito guia, habita e capacita os crentes a viverem a fé cristã e a proclamarem o Evangelho. 4. O Espírito Santo na vida dos crentes. No cristianismo, o Espírito Santo é considerado essencial para a vida espiritual de cada crente, tanto para a santificação pessoal quanto para o serviço ao próximo. Quando alguém crê em Cristo, o Espírito Santo opera um novo nascimento, regenerando a pessoa e trazendo-a para a vida espiritual. Ele também atua na santificação, moldando o caráter do crente para que ele se torne mais semelhante a Cristo. Isso inclui a produção do fruto do Espírito em sua vida, como descreve Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que é a evidência de uma vida transformada pelo Espírito. O Espírito Santo é descrito por Jesus como consolador em João capítulo 14, versículo 26, que conforta os crentes em tempos de dificuldade e dor. É importante observar que no Antigo Testamento ele não tinha esse papel. Os sacerdotes ouviam as súplicas do povo de Deus e realizavam sacrifícios. O povo não tinha acesso direto a Deus. Poucas pessoas tinham esse acesso, mas o Espírito Santo veio como consolador quando Cristo morreu por nós. Ele nos deixou o Espírito Santo de presente. Além disso, o Espírito Santo é o guia que ensina e lembra os crentes de tudo o que Jesus disse, conduzindo-os em sua jornada espiritual. É o Espírito Santo também que convence o coração das pessoas do pecado, como está escrito em João capítulo 16, versículos 8 e 9. O Espírito também intercede pelos crentes quando eles não sabem como orar, como diz lá em Romanos capítulo 8, verso 26. 5. Dons espirituais. Os dons espirituais são capacidades especiais dadas pelo Espírito Santo aos crentes para o serviço na igreja e para o avanço do reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, nos conta que os dons espirituais incluem uma ampla gama de habilidades como profecia, ensino, cura, sabedoria, discernimento de espíritos e falar em línguas. Esses dons são dados de forma variada, conforme a vontade do Espírito, para que o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, funcione de forma
forma harmônica e eficaz. O objetivo dos dons espirituais não é glorificar o indivíduo, mas edificar a igreja e servir ao próximo, como descrito em Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. Cada crente tem um papel a desempenhar no corpo de Cristo e os dons do Espírito são distribuídos para que todos possam contribuir com o bem comum. 6. O Espírito Santo hoje. O Espírito Santo continua a desempenhar um papel vital na vida dos cristãos e da igreja hoje. Assim como os apóstolos foram capacitados pelo Espírito Santo no Pentecostes, os crentes de hoje também são capacitados para testemunhar e viver de forma fiel a Cristo. Com certeza você já ouviu um testemunho de alguém que passou por provas difíceis na vida. Também tenha a certeza de que o Espírito Santo a capacitou para que o testemunho dela abençoasse a vida de outras pessoas. O Espírito capacita os cristãos a resistir ao pecado, a pregar o Evangelho e a viver de maneira que glorifique a Deus. Hoje nós temos livre acesso a Ele através de orações e Ele também intercede por nós. Estamos diretamente conectados ao reino, por isso, desfrute da maravilhosa presença do Espírito Santo. Ele é o seu melhor amigo, seu guia, seu intercessor e consolador. O Espírito Santo desempenha um papel vital na história da criação, redenção e na vida dos crentes. Desde a criação do mundo até o presente, o Espírito Santo tem sido o poder ativo de Deus, guiando, transformando e capacitando o seu povo. Ele é o Consolador prometido que está presente com os crentes, revelando a verdade de Deus, capacitando-os para viver de acordo com seus propósitos e edificando a igreja até a volta de Cristo. E então, o que você achou deste vídeo? Tirou suas dúvidas sobre o Espírito Santo? Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe nos comentários o que mais te impressionou sobre o Espírito Santo. Nós vamos adorar ler seus comentários. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.